O bicho tá pegando em Brasília, hein, filho? Eu achei que estariam discutindo projetos super interessantes que iriam mudar a história desse país. Aliás, projetos que estão lá engavetados já há um bom tempo. Mas você sabe o que estão discutindo, né, Pop? Voto impresso ou auditável. Esse é o tema que hoje nós vamos exercitar a inteligência do professor Vinícius de Carvalho. É verdade. Eu pedi que hoje o professor exercitasse a inteligência e, para nossa sorte, ele tem muita. Falando exatamente isso para a senhora. Para o senhor que não tem tanto esclarecimento, quando liga a TV, dependendo do cientista político, ele acaba complicando mais ainda a cabeça da senhora, né? Por isso, uma linguagem fácil de entender e de alguém inteligente. Por isso é que nós convidamos o professor Vinícius de Carvalho. Mas antes, eu quero que você siga as redes sociais do professor Vinícius de Carvalho, porque aí você tem a possibilidade de ficar por dentro de assuntos relevantes, meu irmão. Assuntos do nosso país, lei, entrevistas. Quinta-feira agora, ó, ele e Hugo Fernandes vão estar entrevistando o deputado federal Zé Medeiros. Aliás, daqui a pouco você até fala se o Zé Medeiros está se posicionando a favor ou contra. Ele é cinco deputados federais de Mato Grosso. Permita-me só justificar. O Denis me retransmitiu o convite para que eu fosse participar dessa live, que é uma audiência maravilhosa, feita pelo professor Vinícius de Carvalho e pelo Hugo Fernandes. Eu tenho alguns compromissos que já estavam marcados e não é em Cuiabá, porque se fosse em Cuiabá eu ia conciliar os dois, tá, professor? Faria minha obrigação trabalhista e iria lá nessa entrevista. Vou, nas próximas semanas, compromisso feito no ar, tá? Até para eu tentar devolver um pouquinho da gentileza que o professor Vinícius de Carvalho faz semanalmente. Agora, professor, vambora. Demorei para te dar boa tarde. Tudo bem contigo, professor? Tudo bem? Opa, papai, boa tarde, tudo bem? Bom, esse é um tema que o senhor, no programa de rádio da Jovem Pan, já deve ter transitado nele. Queria emprestar novamente os seus conhecimentos. Hoje pode ser decidido o voto impresso já para as eleições do ano que vem. E eu queria que o senhor explicasse para o amigo e para a amiga se isso muda a segurança para eleger aquele candidato dele, aquele candidato dela. O que é que muda tá claro, o voto vai ser impresso. Mas a segurança da urna eletrônica não era tão bom ao ponto de não precisar do voto impresso? Enfim, o que o senhor pensa sobre isso, professor? Então, Paulo, realmente, hoje deve ir para a pauta, né, de votação da Câmara dos Deputados a PEC 135, né, de 2019, que é de autoria de uma deputada lá do Distrito Federal, Bia Kicis, né, do PSL, que obriga, né, que a cada voto se gere um comprovante impresso, né, daquele voto, mas não define, né, se o eleitor vai levar esse comprovante ou não. Isso já é um problema, né? Porque se o eleitor levar, ele pode vender voto e ter recibo ainda. Olha, eu vendi e tá aqui a prova que eu votei em você. Ou se vai ficar lá. Isso não está no texto da PEC, né, da proposta de emenda constitucional. Ela foi rejeitada na comissão por um placar bem elástico, inclusive, né, quase 2-1. Mas eles recorreram e, como você bem sabe, numa casa legislativa o plenário é soberano, é sempre soberano. Verdade. Sempre cabe recurso ao plenário de qualquer decisão, né? Numa casa legislativa, e hoje deve ir para a pauta. E num dia tenso, inclusive, coisas que eu gostaria de ler só nos livros de história. Tanques na rua, enfim, algumas manobras militares lá que não nos lembram bons tempos, né? Infelizmente, é uma forma de pressão sobre os parlamentares ali para que haja essa votação. Mas a tendência, Pop, é que realmente não seja aprovada no plenário, né, da Câmara. Correto. Aí nem vai para o Senado. Minha posição é contrária. O voto já é auditável, não só o voto, mas de ponta a ponta, o processo já é todo auditável, é todo aberto, é todo controlado, não tem segredo nenhum, né? O que eles querem é que para cada voto seja impresso. Eu defendo uma solução de conciliação, né? Pega uma parte das urnas, 5% das urnas, sorteia de forma aleatória, né? Randômica, ali distribui, professor. E depois confere, Pop. Vai dar a mesma apuração no resultado eletrônico e no resultado impresso, né? Porém, o discurso dos bolsonaristas é para achar uma crítica ao sistema, né? Eles têm que manter a crítica ao sistema, porque criticar os partidos não dá mais, né? Porque eles estão se aliando com os partidos. Criticar os governadores também não dá mais, né? Porque eles estão se aliando com os governadores, né? O que sobra? A imprensa, né? Nós somos um alvo forte aí para boa parte deles, né? E o judiciário, né? O foco deles está muito no ministro Barroso, né? Que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer uma crítica ao sistema. Por quê, Pop? Se eles perderem a eleição, e alguns deles vão perder a eleição, porque é da democracia, né? Você ganha, a eleição ganha-se, perde-se. Correto. É do processo, né? Eles vão questionar, não, eu ganhei a eleição, houve fraude. Se o voto fosse impresso, provaria que eu ganhei. Então fica o discurso de contestação, né, ao sistema político vigente no Brasil. E o senhor colocou algo aí muito verdadeiro. Se isso aprovado, a compra de voto ia ser oficializada no país. De verdade, dona. Porque
não que a senhora vai dizer que aqui no nosso país não tenha isso, né? Vamos supor que tenha compra de voto, a pessoa que vende o voto e estraga 4 anos da tua família, ela vai no aliciador, quando sair da urna, com o voto impresso, e dizer aqui, ó, cadê aqueles 100 reais ou 50 que você prometeu? Eu votei no que você me deu. É verdade. Infelizmente, ia oficializar a compra de voto. E quem tem esse hábito de perpetuar no poder comprando voto, ia continuar perpetuando. Não é, professor? É isso mesmo, seria o recibo, né? É claro que essa proposta que vai à votação não define isso. Isso vai ficar para regulamentação posterior. Ou mediante lei, né? Ou resolução do TSE, né? Mas abre essa possibilidade, realmente, né? Do eleitor poder levar o recibo, né? E aí poder comprovar né? O voto dele, né? Aí Professor, facilitaria a compra de votos. Eu antecipei antes mesmo do senhor iniciar a falar. Quinta-feira, então, a live do senhor e do Hugo Fernandes vai se dar com o deputado federal José Medeiros, é isso, né? Isso, nós queremos debater esse tema, que está muito quente, né? Então vamos trazer o Zé Medeiros, que é super favorável ao voto impresso, é um dos grandes defensores, né? Ele que é um dos Do presidente ou do voto? Não, é dos dois, né? Tá. Ele é um grande bolsonarista, dos nossos deputados federais é o mais próximo ali ao núcleo do poder hoje é ele, então ele estará conosco na quinta, né? Discutindo esse tema e outros também que estão pautados lá do sistema eleitoral. E na quinta-feira que vem, a deputada Rosa Neide, vamos pro outro lado, né? Pro lado esquerdo, né? Que é crítico, né? Anti-bolsonarista. Mas você tá certo. Você tá possibilitando todos de poderem dar opinião. E só não muda de ideia quem não a tem. Tá certinho. Aí Sua Majestade, o nosso público, vai poder decidir de modo soberano, né? Houve um lado, houve outro. É isso aí. E opina. E o nosso papel é dar informações para quem tá em casa poder fazer a melhor escolha de acordo com as informações recebidas. Inclusive, eu tenho um número de deputados que são a favores ou contra, como o professor Então, acabou de coloca aí, Evandro, de pra eu dizer. poder fechar. Bom, o Juarez Costa é o que ficou em cima do muro. Até agora não falou nada, parece que tá querendo correr de qualquer tipo de polêmica. Porém, os outros que são a favor, Dr. Leonardo, Emanuelzinho, José Medeiros, como o professor Vinícius bem disse, Nelson Barbudo e Neri Geller. A professora Rosa Neide é contra e o Valtenir Pereira também é contra. Pop, só lembrando que o maior argumento que eles estão utilizando é que em anos passados um hacker conseguiu ter acesso ao código-fonte da urna, mas nada E mudou o justifica. resultado de algum? Nada, porque as urnas elas são lacradas, elas não têm acesso à internet. Os votos computados nelas são impressos. Na urna eletrônica, Valtenir não foi eleito Fui deputado, mesário ele por ficou 4 suplente. eleições seguidas, acompanhei de perto de como é o processo seguro, pô. Obrigado, Mato Grosso. Professor, desculpa prolongar, mas muito obrigado pela participação novamente e até a próxima terça-feira. Tá bom, professor? Tranquilo, Bob. E além disso, não há comprovação de fraude. Eu não vi ninguém comprovar fraude, né? Até hoje, com muita clareza. Fica a suposição, aí é complicado, né? Um abraço, reitero o convite para a live e para você também. Obrigado pela aceitação aqui do convite Óbvio de que público. sim. Te aguardamos lá. Um abraço, professor. Um abraço, boa tarde. 12 horas e 46 minutos.